Oi, gente, boa noite. Eu vou só aguardar um pouquinho enquanto o pessoal entra. Boa noite. Muito bom. Oi, Milena. Felipe que vai estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Boa noite. Bom, então vamos lá. Gente, meu nome é Thaís Trevisan. Eu sou uma das voluntárias e organizadoras do Startup Weekend Academy 2020. Se você ainda não fez a sua inscrição, logo depois dessa live, clica aqui em cima no link da bio e faz a sua inscrição. O Startup Weekend Academy 2020 vai ser o evento mais inovador e colaborativo que você vai ver para a vertical de educação esse ano. Não perde! E hoje eu vou dar o pontapé inicial numa série de lives que a gente vai fazer sobre tendências e desafios para o mercado de educação. A série de lives ela começa essa semana e vai até a segunda quinzena de outubro, que antecede a realização do Startup Weekend 2020, um evento 100% online. E hoje, para dar esse pontapé inicial junto comigo, eu vou convidar aqui o Felipe Mandavalli. O Felipe Mandavalli, ele é CEO e cofundador da Metzer. A Metzer é uma plataforma de gestão e desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. Deixa eu achar o Felipe aqui, só um momentinho. Oi, Felipe, boa noite. Olá, olá, boa noite, Thaís. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Startup Weekend Academy 2020. Para a gente é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar aqui um pouquinho e contribuir um pouco com o evento também. Obrigado, viu? Muitíssimo obrigada. Bom, eu vou reforçar aqui, para quem não sabe, o Startup Weekend ele é um evento feito por voluntários. Então, são voluntários e empreendedores apaixonados pelo mercado de educação. Então, muitíssimo obrigada, Felipe. Felipe, para começar o nosso bate-papo hoje, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você e contasse um pouquinho, afinal, como foi que você se tornou um empreendedor no mercado de educação. Conta pra Legal, gente. Thaís, legal. Eu vou contar para vocês. Eu participei do meu primeiro Startup Weekend em 2013. Acho que foi o primeiro Startup Weekend que teve no sul do Brasil. E eu acho que um dos primeiros que teve no Brasil inteiro também. Então, depois disso, eu ajudei a organizar, ajudei aqui como líder aqui na região sul também. Então, eu super acredito assim no formato do evento, no quanto ele capacita as pessoas e ajuda no desenvolvimento, né? Não só para quem quer empreender, porque quem quer empreender é uma escola sem tamanho, né? É um MBA feito em 6 meses, que seria de 6 meses você faz no final de semana. Mas para quem se quer se capacitar também é um super evento e que eu já vi acontecer online esse ano e super deu certo também. Então eu vejo que é uma ótima oportunidade, às vezes, para quem talvez não teria aí a disponibilidade de se deslocar, né, enfim, ir para um local, ter aí a oportunidade de fazer o evento online. Então, tem os seus os contras, né, que infelizmente a gente está aí passando por essa situação toda, mas tem os prós também, né? Então, vamos entrar num equilíbrio, Mesmo. né, de opiniões a respeito dessa situação toda. Bom, me apresentando um pouco, né, Thaís? Já disseste meu nome, eu sou o Felipe, então eu sou um dos fundadores da Metzer. A Metzer é uma plataforma para gestão e desenvolvimento de pesquisas acadêmicas. A gente ajuda em todo o processo de pesquisa numa instituição de ensino, toda a gestão, né, e desenvolvimento desse modelo dentro da instituição. A gente tem trabalhado desde 2016, quando a gente lançou a plataforma, né? Lançamos, Thaís, com um produto que é um editor de texto, que ele faz a formatação automática dos trabalhos nas normas ABNT, certo? Esse foi o Tá.
primeiro produto que a gente lançou foi uma coqueluche aí nas instituições de ensino, né? E depois a gente foi evoluindo para um conceito muito mais interessante, um conceito de pipeline de pesquisa que ajuda em todas as etapas do processo, não só na escrita do trabalho, mas também em toda a parte de gestão, captação de recursos, enfim, né, olhando para todo o espectro de pesquisa na instituição. E aí, como é que eu caí na educação, né? Bom, eu sou filho de professora, né? Então somos dois. Eu também sou filha de professor, com muito orgulho. Então, cara, pá, assim, minha mãe, ela sempre trabalhou com educação, ela é bailarina de formação, fez formação em artes, e aí sempre deu aula, né? Acabou indo muito cedo para a escola, e eu tenho também um histórico da família. Minha avó foi funcionária pública da Universidade Federal aqui lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, então eu também cresci andando nos corredores da universidade. Então eu brinco, inclusive eu nasci nessa universidade, nasci no hospital universitário, né? Então eu brinco que meu contato com o ensino superior nasceu comigo no parto, né? Então eu tô vendo, você não ia ter muita opção, não. Não. A academia me perseguiu desde o primeiro dia, desde o meu primeiro respiro nesse plano aqui, eu estava dentro da universidade já. Então eu brinco que sempre foi um caminho muito natural eu ir para o ensino superior, trabalhar com educação. E aí, quando eu estava na faculdade, eu já tinha empreendido várias vezes, eu sou um empreendedor serial, já tive vários negócios, eu estou há 12 anos trabalhando com empreendedorismo, com inovação, com economia criativa. E quando estava fazendo, eu fui fazer administração, porque eu me dei conta que eu precisava aprender a gerenciar aquilo que eu criava, né? E não era só criar, não era só ter os leões, né? Tinha que tratar os leões também, né? Então, eu ia lá, criava os leões e virava algo bem complicado, desorganizado. Então eu comecei a estudar gestão, e quando estava na faculdade eu, cara, me identifiquei demais, assim, eu sempre gostei da área de pesquisa, eu sempre tive um pouco dessa coisa de pesquisador, e dentro da graduação mesmo eu fiz vários projetos de pesquisa, vários projetos de iniciação científica, extensão, e numa dessas eu me deparei com uma oportunidade de questionar, cara, será que a pesquisa não pode ser algo mais simples de ser feito? Será que a pesquisa tem que ser esse processo duro mesmo, assim, sabe? Como é que, com tanta tecnologia, com tanta inovação, não existe ainda um processo mais racional e eficiente para se desenvolver ciência? Então, essas perguntas me incomodavam, porque eu estava ali na prática, né? Aquele rato de laboratório, né? Mexendo nas coisas, estudando, dentro da biblioteca, lendo muito, e eu via que o processo não era tão legal. E aí, dentro desse incômodo, dessa experiência pessoal, eu corri atrás de buscar alternativas. E na época, essa ideia de, poxa, será que o método científico é tão boring assim, né? Pô, tem que ser feito na mão, não tem algo que faça automático esse padrão aqui, que é norma BNT. Pô, gastar uma disciplina, né? 40 horas, 60 horas aprendendo normas. Cara, isso eu perdi 60 horas da minha vida fazendo isso, né? Então, poxa, poderia ter aprendido, sei lá, ler um artigo, entender o que é método, né? Enfim, explorar mais a ciência em si. Então, e esse incômodo fez eu correr atrás dessa solução, né? Entender mais esse problema e correr atrás da solução. E aí eu tive muita sorte também, Thaís. Eu encontrei, de início, duas pessoas muito, muito boas, assim, que é o Everton e o Sérgio, né? São, até hoje, meus sócios aqui na Metzer. E depois, no meio do caminho, encontramos o Bruno Gianni, que é um entusiasta também, um cara que faz toda a diferença e que também é sócio na Metzer hoje, né? E essas pessoas, elas também compartilhavam dessa mesma dor, assim, né? As pessoas perguntam, nossa, vocês criaram a Metzer porque vocês amam as normas da BNT? Não, é o contrário, né? A gente odeia. É o contrário. A gente gosta de ciência, nós somos todos muito nerds. Né? Assim, é muito divertido a Metzer, assim, porque as piadas são muito high level. Se tu tá dormindo, você não entende, sabe? O team build, assim... Não consegue acompanhar. Então, assim, é tudo nerd, né? Então, a gente gosta muito de ciência, mas a burocracia e a ineficiência era algo que não nos agradava de fato. E a partir disso, a gente correu atrás de trabalhar com educação e fui cada vez mais me aprofundando nisso, me apaixonando a cada dia que passava, né? E isso é hoje o que faz tocar o despertador de manhã, a gente acordar com vontade, né? Então,
Eu trabalho em algo que eu acredito demais, né? Que é trabalhar com educação, com ciência, ajudando a desenvolver pessoas e me desenvolvendo com tudo isso também, né? Então, acho que eu tenho um ciclo muito virtuoso aí dentro do empreendedorismo. Bacana, Felipe. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre a Metzer e eu vi que vocês têm o propósito de democratizar o acesso às pesquisas acadêmicas, né? E permitir que Exato. cada vez mais pessoas contribuam para o avanço da ciência. Como que a Metzer nasceu? Como que é esse movimento? Como que você vê Certo. esse Cara, isso movimento assim, ó, é hoje? engraçado. Entre 2015 e 2016, a gente estava rabiscando muito, a gente tem um case de validação muito legal também. E dentro desse processo de validação, eu colei um post-it na parede, assim, que era democratizar a ciência. Nossa, eu fui criticado demais, assim, meu Deus, olha que megalomaníaco, né? Que tu quer fazer isso aí, meu? Para, né? Olha quanto você, né? Olha o desafio que é fazer isso, né? Mas eu deixei aquele post-it lá. No ano passado, a gente estava desenhando a Metzer, e agora a gente alcançou 300 mil usuários, né? Então, beleza, já está avançando, está mais perto do que longe, né? Já foi muito mais distante, né, desse sonho de democratizar a ciência. E aí, então, assim, e por que disso, né? Tem uma brincadeira que a gente faz aqui, não sei se você já viu um gráfico que mostra, assim, quanto tempo levou para que cada item levasse 50 anos, levasse 10 anos para alcançar 50 milhões de usuários, né? Sim, Então, televisão demorou 70 anos, rádio 50 anos, né? Automóvel 30 anos, internet 10 anos, Facebook 5 anos, né? Era um negócio assim, né? Pokémon Go 19 dias, né? É isso mesmo, e vai reduzindo cada vez mais. Era muito rápido, assim, para você alcançar 50 milhões de usuários. E assim, Thaís, nós estamos há 6 mil anos, né? A humanidade aprendeu a escrever e registrar conhecimento faz 6 mil anos. E desde então, nós não temos vivos, ao mesmo tempo, mais de 10 milhões de cientistas. Certo? Uau, certo. Então, assim, a ciência não é algo democrático. A ciência não é algo que todo mundo consegue fazer e nem absorver, né? A gente absorve hoje a ciência por meio da inovação, que é um caminho super, super interessante, né? Mas a gente acaba consumindo frações que talvez não é nem 1% do potencial que poderia ser, né? Então, assim, poder trazer mais pessoas para desenvolver ciência, isso vai tornar a ciência mais acessível, vai tornar a ciência mais barata de ser produzida, né? Vai potencializar a inovação, fazer com que esse ciclo de pesquisa e inovação seja ainda mais eficiente, né? E a gente poderia, em vez de estar com iPhone e asfalto, a gente, quem sabe, já poderia estar aí num daqueles filmes de Tomorrowland, né? Alguma coisa mais científica. né? Que a gente parecia que era algo impossível, né? Mas que a gente vê que, de fato, tem um caminho para isso, né? Tem várias iniciativas guiando a gente para um futuro completamente maluco, que a gente não faz ideia do que vai acontecer, mas que esse futuro vai ser construído com ciência. Esse futuro não vai ser construído de outro jeito, né? E o tempo que esse futuro vai demorar para ser construído é o tempo que nós vamos precisar para desenvolver essa ciência, para desenvolver esse conhecimento, né? Então, assim, o que a Metzer quer ajudar a impactar é tornar esse futuro possível e tornar esse futuro científico mais viável, mais atrativo, né? Para todos nós que estamos envolvidos de alguma forma com isso. Interessantíssimo, Felipe. E eu vi que vocês têm aí uma meta impressionante, que vocês preveem alcançar os 50 milhões de pesquisadores. É isso mesmo? Conta um pouquinho como funciona a plataforma, o seu modelo de negócio. Então, assim, essa meta ela não veio só daquele post-it lá, não, né? A meta ela veio de um relatório da Unesco, que ele foi lançado em 2015, e essa é uma meta muito semelhante da Unesco, né? A Unesco trouxe esse fato de que a gente não tem ainda um volume grande de pesquisadores. Em 2015, esse número era próximo de 7 milhões e meio de cientistas no mundo, né? E estava indo em direção aos 10 milhões. Então, assim, a gente tem um caminho longo pela frente, e essa é uma visão compartilhada globalmente, né? Então, acho que a Metzer sozinha, com certeza, não vai alcançar esse número, porque até 2030, que é a meta da Unesco, né?
tá aí, né? Tem 10 anos só. É 2030? É. Tá. E então a gente quer contribuir para esse processo. E aí, e olhando para isso, tem uma comunidade gigante de divulgadores científicos, de redes sociais para cientistas, né, outras plataformas, outros conteúdos. Então, existe todo um mercado, uma colaboração para que isso aconteça, né? E a Metzer faz parte desse processo. Eu acho que a gente quer não ser digamos assim, quem vai levar todo o crédito, mas quem vai ajudar a sentar alguns tijolos, sabe? Só, se a gente fizer isso, eu já estarei realizado, com toda certeza. E conta um pouquinho, como que é o seu modelo de negócio? Na verdade, como que as pessoas têm acesso à plataforma? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Então, a gente passou por um dilema muito grande, assim, até 2019. A Metzer, inclusive eu postei no LinkedIn, quem está aí acessando, quiser me procurar no LinkedIn, eu fiz um post muito bacana sobre Product Market Fit, que é um estágio que as startups chegam, né? Começa lá na ideação, na ideia, né? Aquele momento escolado, e depois vai se tornando um negócio, né? Então, na medida que você vai evoluindo, amadurecendo, você precisa chegar em alguns milestones, alguns pontos. E lá eu descrevi bem quais são esses milestones e como que a Metzer fez para alcançá-los. E aí, dentro desse dilema, a gente vendia para as universidades, vendia com um parceiro, vendia direto para o consumidor final. Ou seja, era uma festa, né? Não tinha foco nenhum, né? Era só alegria, né? As coisas iam acontecendo. E aí, então, chegou no momento que a gente falou, não, gente, a gente precisa focar. Então, mais ali na metade do ano passado, a gente sentou e falou, não, a gente precisa organizar isso de fato. E foi quando a gente começou, de fato, a explodir. Assim, a Metzer começou a crescer de uma forma muito acelerada quando a gente concentrou todas as forças num único modelo. E esse modelo hoje é um modelo self-service. Então, as pessoas podem acessar o site da Metzer, metzer.com, fazer um cadastro e testar gratuitamente as nossas soluções. Tá? É como se fosse qualquer outra ferramenta, como se fosse um Google Drive, né? Só que para trabalhos gerenciar os trabalhos acadêmicos, né? Suas pesquisas de modo geral. Então é assim que a gente tem trabalhado. A gente hoje utiliza como canal o nosso blog. O nosso blog ele vai alcançar esse ano cerca de 8 milhões de acessos, né? Acessos anuais. Então é um canal super escalado já, que impacta boa parte do mercado acadêmico brasileiro, né? Conversa com muita gente. Só para você ter ideia, Thaís, o blog hoje é um dos blogs parceiros da Unicamp, do Mackenzie, várias universidades federais usam ele como referência porque a gente se esforçou para desenvolver um conteúdo muito bom, né? E aí acaba que tanto instituições de ensino quanto pesquisadores, estudantes, professores utilizam esse blog como uma referência de conteúdo. E é a partir disso que as pessoas geralmente nos conhecem. acessei, digitei lá como escrever um artigo, apareceu a Metzer, né? E as pessoas acabam nos conhecendo dessa forma, né? E depois acessa o cadastro, usa, né? Enfim, assina se achar que deve assinar, né? E, enfim, segue em frente dessa maneira. E você falou sobre as instituições de ensino, eles são parceiros de vocês nesse processo, é isso? É isso, então, a gente, assim, focou hoje 100% no modelo self-service, né? Tá. Todo o esforço da empresa está nesse modelo, mas a gente continua desenvolvendo parcerias com as instituições, né, de co-branding, divulgação, né, entendendo mais essa proposta de valor, criando relacionamento com essas instituições, até porque a gente vê que no futuro tem a possibilidade aí, né, de nós também comercializar e entregar valor para as instituições, né? Então a gente está, não que a gente, o empreendedor, né, empreendedor é bicho triste, né, Thaís? Ele nunca abandona exatamente uma coisa, né? Ele fala assim, não, vamos seguir aqui, mas, oi, tudo bem, vamos continuar conversando, né, aquela coisa toda, né? Então a gente mantém esse relacionamento. Até para entender o movimento do mercado, né? De repente está surgindo uma tendência e você perdeu ela do seu radar. Exatamente, né? Então a gente mantém essa relação, inclusive tem alguns negócios fechados, né? Eu posso dizer abertamente aí que a PUC do Paraná é nossa cliente, enfim, tem as nossas instituições aqui em Santa Catarina, né? A Univale, a Unisul, no Chapecó, né, a Unesc. Então são todas instituições que são já clientes da Metzer no modelo B2B, mas é um modelo que a gente agora deu uma parte mais tranquila nele, assim, né? A gente realmente colocou todo o esforço agora no modelo self-service. Até porque ele já tinha uma escala muito grande, né? Poxa, era uma quantidade enorme de usuários se cadastrando, era todo um esforço de suporte, de tecnologia,
né? Enfim, chega no momento que você tem que tomar decisões difíceis. Essa foi uma das, com certeza, Uma delas. com certeza, Thaís, uma das mais dolorosas que a gente já tomou até hoje. E conta pra gente, chegou a pandemia em 2020, como foi? Como foi essa adaptação? Cara, eu vou te falar, viu? Olha, como empreendedor, com certeza foi o momento mais difícil que a gente viveu, né? Porque, assim, você fica muito sem chão, até tenho muita empatia, converso muito aqui na ACAT, né, na Associação Catarinense de Tecnologia, participo também de vários programas aqui em Santa Catarina, no Brasil também, e a gente viu, assim, cara, às vezes negócios que eram, assim, talvez antes do dia 15 de março o cara tava pensando assim, acho que eu vou internacionalizar e vou abrir a empresa em Delaware ou talvez sabe? Ele tava pensando assim, se abrir em Miami ou em Delaware, sabe? E no outro dia ele já tava tipo, poxa, vou ter que demitir metade dos colaboradores, sabe? Tipo, assim, para quem empreende foi uma situação muito delicada, muito delicada. Para todos foram, óbvio, né? Para todo mundo foi. Mas eu tenho muita empatia com quem está de fato no setor produtivo, assim. E na Medicine em específico, cara, bom, a gente passou ali março, abril, início de maio com muito desafio, porque imagina, a gente estava fechando contrato com alguma instituição, ou os próprios usuários do modelo self-service, né, que estavam ali assinando, aí assinou num dia, terminou a aula no outro, a faculdade cancelou as aulas. Poxa, será que eu vou terminar o semestre? Né? Será que vai ter aula ainda? Então, muita coisa, muita incerteza no ar, e aí acabou que houveram muitos cancelamentos, né? Muita gente trancou o semestre, muitas universidades que estavam ali já com o contrato assinado, já ligaram no outro dia e falaram, Felipe, infelizmente agora vamos postergar isso só para o segundo semestre. Então, assim, houve um impacto imediato entre março e abril. Mas de maio em diante, sei lá o que aconteceu, parece que ligou uma chave, sabe? É aquele momento ligou uma chavinha e foi. Cara, assim, ó, sabe quando dá um vácuo, abre a janela e, tipo assim, fechou a janela, abriu a porta, assim, sabe? Um negócio maluco. E a gente houve uma exponencial de crescimento a partir de maio. E o motivo disso é porque estava todo mundo em casa. Então, imagina que antes o pessoal ia para a universidade, poderia consultar na biblioteca, poderia conversar com o colega, com o professor, tirar dúvidas, como é que eu faço um artigo, como é que eu escrevo, como é que eu gerencio um projeto, enfim, né? Como é que eu vivo minha vida acadêmica agora? E como a Meta era uma ferramenta digital, 100% online, a gente viu extrapolar assim, todas as metas, todas as previsões que nós havíamos feito. E a gente começou a surfar uma onda que a gente não imaginava que surfaria, certo? Então, assim, de início foi um susto enorme, absurdo, porque, meu Deus, você vê a sua base de clientes se desfazendo, assim, né? E aí depois você vê o negócio renascendo de novo. Assim. Então a gente viveu muito isso. E como perspectiva de longa data, olhando para os próximos anos até mesmo, né, Thaís? A gente vê que não tem mais volta, assim. Então a Metzer vai continuar surfando uma onda, porque o ensino híbrido ou o ensino à distância vai acabar predominando ou ganhando mais espaço nos próximos anos. Então a gente vê que isso acabou de alguma forma beneficiando a Metzer. É muito maluco isso, cara. As pessoas se deram conta que é possível, né? Que esse formato é possível. Cara, é bizarro, assim, bizarro. E havia muito preconceito, não sei como é que, não sei, né? Eu estudei em universidades mais tradicionais, assim, era tipo, nossa, não fazer EAD, tá brincando, né? E agora, tipo, é o que tem, é isso. E funciona, né? Era mais preconceito mesmo, as pessoas não conheciam o modelo, né? Do que de fato não funcionar, ou não ser legal, ou não ser, né, não ter um aprendizado e assim por diante, né? Mas aí para nós foi super válido, foi muito interessante. E para a educação, de modo geral, foi, né? Para quem trabalha com tecnologias educacionais, a grande maioria das edtechs, das startups, conseguiram encontrar aí boas oportunidades. E se você pudesse destacar aí 3 grandes aprendizados dessa pandemia, quais seriam? Cara, o primeiro é que empreender assim, acho que primeiro separou os homens das crianças, né? Assim, os adultos das crianças. Primeira coisa, assim. Perfeitamente. Né? Quem não tinha maturidade ganhou maturidade na hora, assim, instantânea, né? Tipo, cara, e foi para todos os setores, para todas as áreas, não teve, né? A pandemia, ela acabou impactando muito.
Depois, assim, ter tudo em dia, tudo em casa, né? Então, nós já tínhamos todo um processo de transformação digital feito na empresa, então foi muito rápido de virar a chave. A gente determinou que na segunda-feira não ia mais ter trabalho no escritório, na terça-feira já estava todo mundo em casa e a empresa estava funcionando normal, como se não tivesse nada acontecido, assim, operacionalmente falando, né? Então, ter tudo muito organizado sempre te prepara para esses momentos, assim, sabe? E essas questões financeiras, assim, isso foi um aprendizado muito grande, sabe? Porque a gente já vinha tentando sempre manter algo muito enxuto, sabe? E quando teve que realmente olhar cada item, cada linha do extrato, assim, sabe? E ver o que estava acontecendo e ver que a gente, beleza, o que dá para cortar, o que dá para, né, diminuir e tudo mais. Isso fez toda a diferença, assim, também, né? Dentro dessa parte de organizar a casa, né? E eu acho que a principal lição, a principal aprendizado, inclusive a gente tem uma camiseta que é assim, Thaís, que é do copo meio cheio, né? Tecnicamente, o copo está sempre cheio, porque uma metade é água, outra metade é ar, né? Ok, tá bom, tem razão. Perfeito. Então, assim, sempre tem oportunidade. Você tem que aprender a entender o que está acontecendo e se adaptar, né? Então, eu acho que essa foi a nossa grande aprendizagem, nosso grande mérito, inclusive, nessa pandemia, foi ter conseguido organizar o time, fazer com que as coisas se organizassem ainda mais, focassem ainda mais, entendessem ainda mais. Então, olhar para todo esse cenário, por mais, assim, desesperador que ele seja, né, que como a gente pode se reorganizar e enxergar um caminho, né, um caminho para crescer e para melhorar. Eu acho que para mim, pelo menos, essa foi a grande lição. Que, na verdade, o copo não está meio cheio, ele está cheio, sim. A gente que precisa olhar com... Você tem razão, vou começar a olhar o copo diferente agora. E pensando nesse caminho, então, olhando para frente, quais são as tendências que você viu, que você acha que vão aí impactar o mercado de educação e o seu modelo? Legal. Boa pergunta, Thaís. Bom, além da Metzer, né, Thaís, eu sou o diretor de educação da ACAT, da Associação Catarinense de Tecnologia. E com essa oportunidade de estar à frente da direção, eu vi muita coisa, assim, nos últimos anos, né, por estar muito próximo do setor de tecnologia. E o que eu posso dizer assim, bom, ensino híbrido é uma realidade, né? Então acho que isso não tem nem o que falar para todos os níveis, né? Antes a gente falava, ensino híbrido, já pensava direto no ensino superior, né? Isso não vai chegar lá nas crianças, né, do ensino fundamental, talvez até no infantil, né? Mas vai chegar sim. Na verdade já chegou, né? Não tem outra alternativa agora, certo? Então, acho que o ensino híbrido ele acabou se tornando uma necessidade e ele vai fazer parte plena da vida dos estudantes em todos os níveis agora, daqui para frente, certo? Eu acho que esse é um baita ponto. A questão, assim, a gente já falava também, o próprio modelo de educação já estava em xeque, né, Thaís? A gente já havia muito tempo criticando. Nossa, aula expositiva, né, ler PowerPoint, trazer o aluno para aula para ler artigo, ler em casa e depois vem discutir o artigo, aquela coisa toda, né? Sala de aula invertida. Então, as metodologias ativas, de modo geral, elas não são mais um espaço gourmet da educação, sabe? Elas viraram o buffet, certo? Tipo, beleza, tem que fazer isso aqui, não tem opção, entendeu? Ela vai estar ali, vocês vão ter que só se servir agora, certo? Não é mais à la carte, assim, eu vou escolher aqui o que eu vou querer hoje à noite. Não, gente, é isso aqui, certo? Então, isso vai passar por um processo profundo de capacitação dos professores, certo? Porque, assim, muitos professores, mas muito mesmo, e não é culpa dos professores, tá? Acho que eu quero deixar isso registrado também. Os professores, eles foram educados numa educação tradicional, a educação básica, né? Uma educação extremamente tradicional. A formação pedagógica, ela ainda é uma replicação dessa educação tradicional. E agora a gente quer que do dia para a noite esse professor faça milagre, dê uma aula diferente, faça algo completamente diferente daquilo que ele viveu e daquilo que ele foi capacitado para. Isso não vai acontecer, certo? Então a gente precisa ter muita empatia com o professor numa hora dessas. Beijo, mãe, né? Tá aí me assistindo talvez, ou vai assistir depois, não sei, né? Mas é verdade, né? A mãe, não sei, a família da Thaís também tem professores aí, né? Então, assim,
Gente, não vai acontecer milagrosamente. A gente precisa muito, muito, extremamente capacitar os professores. E isso é fazer com que a metodologia ativa, de fato, aconteça agora, certo? Ou pelo menos no próximo semestre, ou, assim, o mais rápido possível. Porque isso vai gerar uma crise de experiência muito grande nos estudantes. Né? E esse é o outro ponto. A gente está falando... falava de cursos que eram longos, né, de aulas que eram presenciais e que a própria experiência de ir até a escola ou de ir até a universidade, ela já era uma experiência por si só, né, a gente, né, quem não lembra do cheiro do colégio, né, da experiência de ir na sala, de tomar um refrigerante no bar, o barulho, né? O barulho, né, o bar na frente da faculdade, aquela coisa toda, né, isso é uma experiência, né, antropológica aí, né. Então, assim, a gente tem aí um processo de experiência. E isso agora muda um pouco, né? Então, esse processo agora a gente vai ver cada vez cursos menores, formações mais rápidas, né? Isso mais no ensino superior e técnico. E no ensino básico, né, que é o médio fundamental, a gente vai ver muita questão voltada à experiência, né? Então, não só tecnologia que entrega experiência, mas principalmente metodologias, né, que entregam experiência, porque, cara, se o aluno já não tinha paciência de ficar escutando o professor em sala de aula, que ele já ainda tinha vantagem de ir na escola, ver os amigos, né, às vezes brincar, aquela coisa toda. Imagina agora que ele está no Zoom, que ele está no Meeting, né, enfim, no Teams, e ele simplesmente muta o microfone, fecha a câmera e sabe lá Deus o que ele está fazendo dentro de casa, né? Então, assim, a experiência agora, daqui para frente, né, agregar experiência na formação, na educação, vai ser algo extremamente importante, certo? E eu acho que pensando muito nessa questão da tecnologia, assim, a tecnologia sempre foi um meio, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante de falar também do que é tendência, né? De entender que a tecnologia ela é um meio, ela não é um fim. E ela continua sendo, mesmo num cenário onde a tecnologia está mais presente. Mas ela é um meio só, certo? E eu falo isso, parece até um antagonismo, porque eu sou diretor de educação da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Eu estaria aqui dizendo, não, tecnologia é super. É a tecnologia, foca na tecnologia. Gente, tecnologia, ela é necessária, ela vai trazer eficiência, vai trazer qualidade, ela vai trazer experiência, mas ela é um meio, certo? E ela tem que continuar sendo tratada como meio, principalmente na educação, né? Onde ilusões de que vai se substituir o professor, ou isso aqui, né, vai substituir, sei lá, algum processo, alguma coisa que é muito voltado à criatividade, voltado à empatia, voltado sabe, a coisas que não vão ser substituídas, certo? Então, acho que esse é outro ponto. Assim, quando a gente fala de tendência, né, também eu falo de dizer o que permanece, né? Então, assim, o que a gente percebeu é que a pandemia ela derrubou os muros da escola nesse sentido que você colocou, né? Então, assim, as pessoas perceberam que elas aprendiam fora da escola. Então, ter essa oportunidade de ter experiências dentro da escola é o que vai fazer a diferença nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Exato, perfeito, é isso mesmo. E inclusive isso mesmo, assim, Thaís, de entender que, bom, acho que agora o aluno já tinha uma quebra, né, mais uma vez, né, aquele paradigma, que a universidade era detentora do conhecimento, a internet já veio derrubando, sabe do dominó que estão caindo um em cima do outro, assim, né, já tava perto já de derrubar, só que daí veio a pandemia, sabe, daí tipo, acho que a pandemia deu só sabe aquele empurrãozinho mais forte, assim, que daí caiu o resto, né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. E de fato, assim, né, tanto a escola, colégio, né, quanto a universidade, ela já não tinha o domínio completo do conteúdo, já não fazia mais tanto sentido, o modelo já estava em xeque, né? Então, por isso que agora, viver mais experiências onde a escola também é uma plataforma, ela também é um meio, né, de viver essas experiências e usa a tecnologia para potencializar esse meio, eu acho que quem entender essa mensagem que eu estou falando aqui vai correr na frente. Eu acho que esse é o ponto. Perfeito.
Perfeito. E Felipe, ontem a gente conversando, você comentou um pouquinho das fases que o empreendedor passou durante a pandemia, que eu achei uma análise sensacional. Se você puder Boa. compartilhar com o pessoal que está assistindo, porque foi uma análise muito, muito boa que você fez. Claro, claro, bora, bora. Então, assim, eu olhei, falando inclusive na perspectiva mais das escolas também, né, do mercado de educação, né, e acho que serve também para as startups, né. Então, o primeiro foi o tipo, what the fuck, né, tipo, o que aconteceu aqui, né, crise, nossa, né, aquele sentimento de perdido, aquela primeira semana, assim, de uau, o que vai acontecer? Depois monta-se um war mode, né, ou seja, uma sala de guerra, de fato, para entender como é que a gente volta a rodar. E muitas escolas, cara, teve escola assim, ó, eu sei de escola que voltou a funcionar em 2 dias e sei de escola que voltou a funcionar em um mês. E teve a UFSC aqui em Florianópolis que voltou agora. Mais. Agosto, agora, assim, ó, tipo, Eu né? acredito. 6 meses, né? Quem não tem 6 meses para perder, né? Então, assim, teve gente que não conseguiu amadurecer tão rápido o War Mode, teve gente que foi muito rápido. E aí depois a terceira fase, então, foi de ajustes, né? A de entender que, poxa, o que deu certo, o que não deu, né? Uma quarta fase de aceitação, ou tipo, ok, isso vai demorar mesmo, né? Enquanto não sair a vacina, não tem volta, né? Não vai voltar ao normal, né? E não vai ter normal depois que isso passar também, porque a transformação vai ser tão grande que a gente vai ter que se adaptar de qualquer jeito. Então, o quarto passo foi o passo de aceitação. E o quinto, a etapa que a gente está vivendo agora, nas instituições de ensino, é a etapa de experiência. Ou seja, tem gente que já terminou um semestre assim, está começando outro, já fez formatura com drive-thru, né, entregando canudo no carro, né? Tem aluno que está indo para o subsolo da instituição de ensino de carro para pegar o Wi-Fi, para poder estudar. Está acontecendo muita coisa, você não faz ideia do que está acontecendo, né? De gente que está estudando cada um dentro de um carro, né? Para na frente da casa do colega, vai lá, pega o Wi-Fi do colega, troca as informações e vai embora. Gente, está acontecendo de tudo, assim. Então, assim, existe esse momento, é um momento de fato onde as instituições e edtechs vão ter que se aproximar para melhorar a experiência. Como eu falei, a escola, a universidade, ela é uma plataforma, né? Ela é um meio de vivência de ensino e aprendizagem, né? Então, ela não é mais a detentora do conhecimento, ela não é mais o centro da atenção, porque a internet veio aí e tem aula no YouTube, tem aula na Udemy, tem curso online, tem N coisas. Tu abre o YouTube, tu estuda, né? Tu pesquisa no Google. Então, assim, né, o conhecimento está hoje a custo zero, a disponibilidade para nós aí. Então, esse caráter da instituição de ensino que já estava mudando, agora acelerou, e acelerou de uma forma que não volta mais, e as instituições vão ter que investir, vão ter que se concentrar em criar experiências para os seus estudantes. E isso não só na rede privada, que é o que se espera, né, porque eles precisam manter esses alunos matriculados, mas também na rede pública, que tem um indicador aí de alfabetização, tem indicadores de manutenção, tem orçamento que está vinculado à quantidade de alunos matriculados, então está todo mundo com a skin in the game, né? Tá todo mundo com a pelezinha no jogo e que precisa mostrar resultado, falando bem um português bem falado, né? Tem que mostrar resultado, tem que, né, vão ter que ralar, e para isso não vai ter outro jeito, vai ter que investir em experiência, certo? Então essa é a fase. A primeira deu ruim, né? O que aconteceu? Sim. Segundo, o War Mode, precisamos lutar e voltar a rodar. Terceiro, vamos reparar o que deu de ruim e o que deu de bom, vamos entender. Quarto, vamos aceitar que não vai mudar tão rápido, que a gente de fato precisa acelerar essa mudança e fazer o que for preciso. E quinto, então, focar em experiência para manter todos os alunos estudando, para que a gente consiga entregar a educação. Basicamente isso. Se não tiver experiência a partir de agora, não se entrega mais a educação. Perfeito. Não, e é isso mesmo, compartilhando uma experiência pessoal. Eu também, depois do Startup Weekend Academy do ano passado, eu fundei a minha primeira startup
E é o que você falou, no primeiro momento a gente falou, calma, vamos organizar a casa, daqui a pouco as coisas melhoram, tudo isso passa e a gente volta a ser o que era antes, calma. E aí passa um mês, passa quase 2 meses, eu falo assim, não, não vai voltar, não vai voltar. E aí a gente voltou a validar, enfim, mudamos tudo e hoje estamos num formato 100% online. Mas muito, muito desafiador, sem dúvida nenhuma. Total, total, total. E assim, né, e é muito maluco porque eu lembro que eu tava com meu filho na escola, eu tenho um menino de 8 anos de idade, né? Tava eu e minha esposa conversando assim, nossa, será que volta para o segundo semestre? E eu falei, poxa, Mariana, eu acho que não volta, não. Enquanto não tiver uma vacina, porque você tem que usando uma lógica, né? Bom, meu filho não pegou gripe esse inverno. Tá? Por quê? Porque ele não foi para a escola. A escola é um centro de transmissão de doença, né? As crianças pegam pereba na escola e isso é verdade, né? Então, assim, eu tenho um amigo que é pediatra. Ele falou, cara, eu nunca tive tão pouco atendimento por doença respiratória no inverno. Porque as crianças, de fato, não estão em ambiente fechado, com muita gente, né? Enfim, não estão se expondo ao frio, né? Essas mudanças de temperatura, Verdade. né? Elas estão preservadas. Então assim, muito mais tranquilo. Então, você imagina que ir para a escola seria catastrófico, né? E aconteceu, né? A gente tem acompanhado aqui a volta às aulas na França, na Alemanha, que tentou voltar às aulas, no norte do Brasil já tentaram voltar às aulas e não deu certo, né? Por quê? Porque você coloca muita gente dentro do mesmo lugar. E assim, é criança, gente. Criança não se cuida. Criança vai botar o dedo na boca, vai se abraçar, vai brincar, né? Vai trocar, vai comer a comida do outro. Cara, é criança, velho. É criança, né? E aí, no mesmo espaço, olha só que maluco, velho. Você vai colocar, às vezes, uma professora ou um professor que às vezes é do grupo de risco. É né? verdade. É verdade. E aí essa criança, ela não é do grupo de risco, mas ela mora com um avô, mora com uma tia, né? Ou às vezes os pais mesmo já são mais velhos, né? Ou o familiar que está com ela. Então, assim, tem muito desafio, né? De conciliar toda essa convivência da comunidade escolar. E isso é muito complicado. Então, por isso que as aulas, elas não vão voltar presencialmente enquanto não tiver a vacina. A escola, infelizmente, vai ser o último ambiente a voltar a funcionar de maneira plena presencial, certo? E assim, tem gente que fala, mas deixa vir na aula só quem pode. Pode ser um caminho, né? Mas aí você amplia o desafio de gestão da escola, onde a escola vai ter professores que podem, professores que não podem, alunos que podem, alunos que não podem. E aí você precisa ter 2 modelos funcionando paralelamente, né? É isso mesmo. Porque não dá para você ter ao mesmo tempo uma aula presencial que é uma aula online, porque você não vai fazer nenhuma das duas direito, nem a presencial, nem a online. A Raquel está colocando aqui no Rio Grande do Sul, algumas particulares voltaram. Legal, Raquel. E assim, eles estão tentando, né? E eu vejo assim que o mais importante agora por exemplo, o pai que está pagando mensalidade na escola particular, né, que deve estar pensando, nossa, não está valendo a pena, né? Não vale a pena. Gente, tem que entender o seguinte, que a educação, mais uma vez, né, ela é construída com muitos pilares, não é só conteúdo, né? Eu até perguntei para um pai esses dias, né? Ele falando assim, mas eu não... Meu filho está na 2ª série, não está aprendendo nada. Aí eu perguntei para ele, querido, o que você lembra do conteúdo da sua 2ª série? Isso mesmo. O que você aprendeu na 2ª série que você não aprenderia com 10 anos de idade? Né? O quão prejudicada essa criança está sendo? Qual que é o grande ensinamento do infantil, não, do Fundamental 1? É convivência, é caráter, é aprender a socializar, né? É desenvolver de uma forma eficiente a lógica, é desenvolver a linguagem, né? Isso sim, né? A entender questões de biologia, questões, né, do meio ambiente, mas está muito ainda vinculado a valores e com esse processo de lógica e linguagem. Lógica, linguagem, coordenação motora,
né? Então, ainda são coisas muito básicas, né? A criança não vai fazer um cálculo de álgebra na quarta série, na terceira série, né? A não ser, claro, que seja um superdotado, alguém que tem muita facilidade, é possível, né? Mas é improvável, não é a média, não é o que todo mundo almeja, certo? Então, eu vejo que a gente precisa ter aí um casamento entre a paciência dos pais, né, a capacidade da escola em se comunicar e estar perto, e principalmente, reforço, trazer essa experiência para dentro de casa, trazer essa experiência para o estudante, né? Então, tem muita escola que fez e fez muito bem, que continua com um NPS altíssimo. A gente tive a oportunidade esses dias de conversar com 2 escolas aqui de Santa Catarina, o Colégio Deon de Tubarão e o Colégio Satic, de Criciúma. 2 colégios que estão mandando super bem, usando tecnologia simples, né, coisas nada muito futurístico, nada muito, né, absurdo, mas com uma boa régua de comunicação, com um bom relacionamento com os pais, ajudando a família, inclusive fazendo coisas bacanas, assim, emprestando computadores, né, dando jeito de acesso à internet, enfim, né, ajudando de fato na educação, e eles têm aí uma taxa de retenção de alunos muito superior ao que outros colégios nos apresentam às vezes. Então, assim, às vezes não é fazer pirotecnia, né, mas é entregar aquilo que realmente precisa. E acho que isso que as escolas e as instituições precisam fazer, e as edtechs podem ajudar nisso também. É isso mesmo, né? E se eu posso contribuir, é interessante, porque eu vi quando você falando sobre os pais e a preocupação sobre a qualidade do ensino de português, matemática, eu participei de uma discussão muito, muito interessante que a gente falava exatamente isso, que os pais, até como você bem colocou, a nossa formação, né, a gente aprendeu desse jeito, então a gente tende a se preocupar com as coisas que são mais concretas. Então, a qualidade do inglês, a qualidade da matemática, a qualidade do português. Só que, também fazendo um link com o que você colocou antes, o que vai fazer a grande diferença são as nossas características humanas, né? Então, é a empatia, é a criatividade, é eu saber trabalhar em equipe. Então, os pais realmente começarem a olhar para elementos que não são tão concretos, mas que vão fazer toda a diferença daqui para frente. E sem os pais nesse contexto não dá para fazer. Então a escola precisa do apoio dos pais nesse contexto para que essas habilidades humanas estejam presentes nesses adolescentes, enfim, nessa criançada que vai entrar no mercado de trabalho daqui para frente. Com certeza, com certeza. Os pais são peça fundamental. Já era antes, né? Deveria ser sempre, na verdade, né? Os pais estarem sempre próximos e sempre contribuindo com a educação dos filhos. E agora isso se tornou, assim, sem isso não acontece, simplesmente. Não acontece. Antes, às vezes até acontecia, dava um jeito, né? Agora não tem mais jeito, não. E aí, então, precisa muito ter esse relacionamento bem alinhado entre pais e escola. Isso é, assim, se tornou essencial. Perfeito, Felipe. Bom, gente, não sei se vocês têm alguma pergunta para o Felipe. A gente já está encerrando aqui últimos minutinhos da nossa live. Queria aproveitar para fazer um último lembrete sobre o Startup Weekend Academy, que acontece na segunda quinzena de outubro, de 16 a 18 de outubro. Serão 54 horas aí de muita mão na massa. Então, se você quer entender como funciona o mercado de educação, quer aprender como montar uma startup do zero em um final de semana, participe, que vai ser muito interessante. Felipe, e para a gente fechar, em uma frase, o melhor dessa, não dá para dizer nem mais quarentena, né? Antes a gente falava, o melhor dessa quarentena. Bom, é uma quarentena que durou aí o ano inteiro. Se você pudesse dizer, então, o melhor dessa pandemia, é claro, não sendo aí, não estou falando da parte ruim, porque a gente sabe, a gente passou por muitos desafios, muitas perdas, sofrimentos durante esse momento, mas falando um pouquinho da parte boa, do copo todo cheio, como você bem falou, qual que foi a melhor parte dessa pandemia? Cara, eu acho que é o autoconhecimento, assim, né? Eu vejo que, para mim, foi muito importante
poder aprender mais, entender mais, me conhecer mais, e eu vejo que isso também aconteceu nas pessoas que estão à minha volta, né? Então, de fato, sobrou tempo para a gente olhar para dentro agora, né? E eu acho que isso é um ponto bem importante, né? E isso vai servir para muita gente. Se a ficha não caiu para todos, uma hora pode ser que caia, né? Então, de olhar para dentro, de perceber que pode ser uma pessoa melhor, que pode se desenvolver, né? Que pode entregar valor não só para si mesmo, mas para os outros, para quem está na sua volta, e perceber que o mundo é muito maior que o nosso umbigo. Assim, eu vejo que isso foi muito importante, a pandemia trouxe muito isso, assim, né? Foi da nossa geração, né, Thaís? É o primeiro evento global, assim, que mexe com todo mundo mesmo, né? Na nossa geração. A gente já viveu na história da humanidade muitas coisas, né? Guerras, outras pandemias, outras coisas, né? Que já mexeram com a gente. Mas a nossa geração, essa é a primeira. E com essa intensidade, sem dúvida, é a primeira vez. Foi muito intenso. Então eu vejo que esse foi, de longe, assim, dentre todos esses percalços que a gente está passando, isso com certeza, para mim, foi o ponto mais positivo. Né? A gente poder, de fato, evoluir, aprender, melhorar e ser útil não só para nós mesmos, mas para os outros também. É isso aí. Tá ótimo. Felipe, agradeço demais a tua participação, em nome de todos os voluntários, todos os organizadores do SW. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pelo bate-papo, foi muito rico. E para quem está perguntando, sim, a live vai ficar salva no Instagram do SW Academy São Paulo. E a gente espera vocês de 16 a 18 de outubro. Clica no link da bio e faz lá a sua inscrição. Boa, indico demais o evento, pessoal. Indico demais mesmo. Ah, mas é online, gente. Vai, participa, porque é de fato. É um final de semana que vale por um MBA, tá? Fica a dica. Vai. É isso mesmo. Felipe, muito obrigada. Prazer conhecê-lo. Obrigado a toda a organização. Sorte, sucesso, bom evento e contem comigo se precisar. Beleza? Pode deixar, contaremos. Tchau, tchau, Felipe. Tchau.